em casa, que bom que você continue nessa linha de ler a palavra em casa, de orar em casa, de ter comunhão com o Senhor em casa, mas você precisa da igreja. A palavra de Deus diz que a igreja é o corpo de Cristo, e todo membro apartado do corpo apodrece. Essa interpretação é minha, me desculpe, mas é assim mesmo que eu falo. Apodrece, sabe por quê? Eu vou dar só um exemplo. Se eu cortar esse meu dedo midinho, tirar ele daqui do meu corpo e deixar ele no cantinho, eu vou deixar ele ali, eu não estou precisando muito desse dedo midinho, vou deixar ele ali. O que é que vai acontecer com ele amanhã? Poucas horas depois ele já vai começar a cheirar mal. Então, todo membro apartado do corpo apodrece. Você precisa estar em casa, em comunhão, você precisa estar orando, lendo a palavra, em comunhão com sua família, mas você precisa estar ligado ao corpo para não apodrecer. Amém? Pode passar. Esse aqui é o que nós já vimos nessa lição. É uma lição maravilhosa, de simples entendimento, revendo o que já foi estudado. Nós já demos 7 lições, 7 aulas nessa revista. A primeira falava da importância da igreja. A segunda, nosso compromisso como membros da igreja. A terceira, uma igreja mais próxima da Bíblia. A outra, crentes mais próximos um dos outros. Nós precisamos dessa comunhão, estar próximos um do outro. A igreja e sua liderança, a liderança masculina. E a última lição que nós vimos domingo passado foi o lugar da mulher na igreja. E hoje nós vamos ver a 8ª lição, que é um convite à adoração. Um convite à adoração. Antes de partirmos para o convite à adoração, eu quero lembrar daquele versículo que diz lá, se eu não me engano, é em Hebreus, que diz assim, ou é em Romanos, não lembro bem agora, que me veio à mente que diz assim: não sejais como muitos que têm deixado de congregar. Então, o lugar de crente é na congregação. O apóstolo escreveu que nós não devemos, acho que é em Hebreus, não lembro bem, se o irmão Alessandro puder procurar para mim essa referência, que diz: não sejais como muitos que têm deixado de congregar. Deixar de congregar é um risco de morte espiritual. Precisamos estar juntos, unidos, num só pensamento, num só amor, num só espírito, para que nós possamos estar firmes um junto do outro, dando suporte um ao outro. Dar suporte não é dizer assim: ai meu Deus, eu não suporto aquele irmão. Não é nada disso. Dar suporte é você sustentar, é você ser uma estronca espiritual. O que é a estronca? É um aparelho que hoje ele é de ferro. Quem trabalha na área da construção sabe que quando você vai fazer um edifício, você coloca estroncas para sustentar a edificação. Você precisa ser uma estronca espiritual para dar sustentação um ao outro. Amém? E essa sustentação a gente tem na congregação, junto do corpo de Cristo. Aleluia. Então, hoje nós vamos ver a 8ª lição, que fala de um convite à adoração. Pode passar, querida. O nosso texto básico está em Isaías 1, do 10 ao 20. Antes da gente ler, antes de nós partirmos para o texto básico, eu quero lembrar que a adoração, sim, é Hebreus 10 e 25, que diz que não sejais como muitos que têm deixado de congregar. Eu tenho essa deficiência, eu assumo, eu reconheço, não sou uma enciclopédia. Eu tenho dificuldade de gravar referência. Então, Hebreus 10, 25 diz: não sejais como muitos que têm deixado de congregar. Então, voltando aqui à nossa lição de hoje, que fala sobre adoração, eu quero trazer um rápido comentário sobre adorar. As igrejas, o mundo gospel, né, que hoje ser gospel é moda. Ah, eu sou cantora gospel, eu sou adoradora gospel, eu sou levita gospel. Enche a boca, como se louvar, como se cantar, como se ganhar dinheiro cantando, como se ficar rico cantando louvores fosse adoração. Está muito longe, isso é muito triste, isso é muito penoso.
É muito constrangedor a gente ver pessoas a quem Deus deu o dom de cantar, procurar enriquecer e ganhar dinheiro cantando, e ainda tomar conta das mídias, se ensoberbece. Aí tem um até que diz assim: Deus disse a mim que não tem ninguém igual a mim. Sou maravilhoso, sou ótimo. Eu sou a última Coca-Cola, a último restinho da Coca, o último palito da caixa de fósforo. Eu sou maravilhoso, porque eu canto louvores e Jesus disse a mim que eu sou o top. Procura saber onde está essa pessoa, porque a palavra de Deus diz que Ele não procura os top, Ele procura aquele que o adora em espírito e em verdade. Você pode chegar aqui lindo e maravilhoso, você pode chegar aqui linda e maravilhosa, num tremendo salto, numa roupa linda, que roda, que balança, mas se você não adora em espírito e em verdade, eu tenho que lhe dizer que o seu louvor e a sua adoração são nulas e vãs, diz a palavra. Então vamos ler aqui o nosso texto. O texto básico da nossa lição, que é um convite à adoração, diz assim, Isaías 1, do 10 ao 20. Ouvi a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma. Dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesses a pisar meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação. E as luas novas, e os sábados, e a convocação das assembleias, não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas, e as vossas solenidades, e a minha alma as odeias, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliquei as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Aí ele faz um convite: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e argui-me. Tem uma versão que diz assim: vinde a mim e arrazoais. Tragam as suas razões, vamos dar uma discutida aqui, vamos conversar, vamos dialogar, é o que ele quer dizer aqui. Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão branco como a branca lã. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Vocês entenderam esse texto? Conseguem entender esse recado do Senhor? É muito interessante. Tem uma versão da Bíblia Viva. Se você tiver a oportunidade de possuir a Bíblia Viva, você vai ver como ela é tão clara. Eu vou ler só o primeiro versículo na versão da Bíblia Viva. Isaías 2:10 na Bíblia Viva. Vou ler a partir do 9. Diz assim: se o Senhor do universo não viesse salvar alguns, nós acabaríamos sendo completamente arrasados, como Sodoma e Gomorra. Aí ele diz no versículo 10, que boa comparação. Escutem o que diz o Senhor, líderes de Israel. Vocês que são iguais aos homens de Sodoma,
Escutem, judeus, vocês que são iguais ao povo de Gomorra. Escutem o que diz o Senhor. Já não suporto mais os seus sacrifícios. Chega, não quero mais os seus gordos carneiros, nem o sangue de animais que vocês oferecem. Para que servem os sacrifícios, se vocês nem sentem tristeza quando pecam? Na versão da Bíblia Viva, o Senhor diz que não quer o sacrifício, porque vocês já nem sentem tristeza quando pecam. Ele fez uma comparação ao povo de Israel com o pecado de Sodoma, o povo de Israel com o pecado de Gomorra. Ele comparou e disse assim: de que adianta esses sacrifícios se vocês pecam e já nem sentem tristeza quando pecam? Você já imaginou, meu irmão, a condição de um ser humano, de alguém que é considerado povo de Israel, de você que é considerado remanescente espiritual de Israel, você pecar e já não ter tristeza quando peca? Isso vale dizer que sua mente está plastificada. Para não dizer assim, cauterizada. Eu vou dizer na minha versão. O que é plastificar? Você pegar um documento e botar um plástico nele para ele não molhar e não amassar. Você está ali impermeável à sua consciência. Você está com a mente tão impermeável que você peca e já não sente tristeza quando peca. Isso é uma condição terrível do ser humano. Pode passar, querido. Temos aqui algumas considerações e nós vamos fazer um passeado sobre esse texto que nós lemos. Devemos prestar a Deus um culto vivo, santo e agradável, tanto na vida diária como na adoração pública, sempre conforme a orientação bíblica. A Bíblia nos orienta como é que nós devemos adorar o Senhor. Tem uma passagem que Jesus chama o povo de sepulcro caiado, porque por fora é uma coisinha linda e por dentro é só osso podre, fedor e carniça, não é? Então, nós precisamos nos achegar a Deus. Eu quero até pedir desculpa pela rudeza do meu falar hoje, mas eu não posso dizer outra coisa além do que está na palavra e do que está na lição. Eu não posso chegar aqui, jogar florzinha e luzinha cor-de-rosa piscando, se a lição me chama a me acordar e a dizer que eu preciso fazer as coisas conforme a palavra. Que adorar a Deus não é brincadeira. Adorar a Deus é um ato de sinceridade, é um ato de pureza de alma e de santificação. Devemos prestar a Deus um culto vivo, santo e agradável, tanto na vida diária como na adoração pública. Eu preciso ser, na vida diária e na adoração pública, me diz que eu preciso ser a mesma coisa em casa, na rua, na igreja, no trabalho, onde eu estiver, eu preciso ser um adorador santo e agradável. Não é uma apresentação feita aos presentes na igreja, é um ato de adoração coletiva pública prestada a Deus. A adoração que nós fazemos aqui é um ato público de adoração. Nós não estamos publicamente, não estamos em conjunto, não é uma apresentação. Muitas vezes as pessoas que estão louvando, os que estão envolvidos no louvor, ficam achando que a igreja não está interagindo. Igreja, levanta a mão, pula aí, roda aí. Adoração é um ato público de quebrantamento, de reconhecimento da grandeza do Senhor, de que é para Ele que nós estamos louvando. Nós não cantamos para a igreja não é a plateia dos nossos louvores, a plateia é a glória do Senhor. Nós cantamos para a glória do Senhor, nós cantamos para o Santo dos Santos. Como o profeta Isaías disse, que lá na glória ele disse, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi a glória do Senhor, e ele disse, a primeira vez que eu entendi esse versículo, eu chorei de alegria, quando ele disse assim, que os anjos olhavam uns para os outros e diziam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Olhava assim, olhavam um para outro e dizia, olha, o Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Diga para seu irmão aí do seu lado mais perto, diga, o Senhor é santo. Aleluia, o Senhor é santo. Essa é a adoração que nós precisamos. Nós não precisamos de show, não precisamos de plateia, não precisamos de aplauso. Precisamos que o nosso louvor chegue à glória do Senhor, que a nossa adoração seja recebida pelo Senhor.
A nossa adoração deve ser acompanhada pela adoração na vida diária, por um viver santo ao Senhor. Por mais que você dê aqui a impressão de santidade, o Senhor conhece o seu coração. Ele conhece a motivação do seu coração. Eu gosto muito de lembrar do exemplo de Davi, que Davi foi um homem que teve muito sangue nas mãos, que foi um homem de muitas batalhas, de muita guerra. É normal, ele era um guerreiro, e quem vai para a guerra vai para matar, não é? Mas a palavra de Deus diz que Davi pecou, Davi tinha as falhas dele, mas ainda assim, ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. E eu fiquei assim perguntando, eu digo, poxa, esse homem segundo o coração de Deus, depois eu fui entender que ele era um adorador, que Deus olhava para o coração de Davi e analisou essa qualificação para ele de acordo com a motivação do coração dele. A motivação do coração de Davi era agradável ao Senhor, porque ele o adorava em espírito e em verdade. E tem uma história, tem um livro, esse relato não está na Bíblia, mas tem num livro que eu li chamado O Perfil dos Três Reis, que diz que depois que Davi morreu, um dos filhos de Salomão que foi rei, que era Roboão, que foi rei depois, procurou Joabe, que era o escudeiro de Davi, e chegou lá na tenda de Joabe já bem velho. Aí foi perguntar a Joabe quem foi Davi. Disse, quem foi Davi? Me deu uma interpretação simples de Davi. Aí Joabe disse, quem foi Davi, eu não sei. O que eu sei é que ele era um homem que chorava e adorava. Esse foi o segredo de Davi. Ele tinha muitos defeitos, mas ele era um homem quebrantado e era um adorador, que alcançava o coração de Deus com o seu quebrantamento, com a sua humilhação e com a sua adoração pura e santa. Esse era o segredo. Pode passar, querido. Vamos entender um pouco o texto que nós lemos. Esse texto é tão forte, não é? Que diz que comparou Israel com o pecado de Gomorra, que diz que o Senhor não aceitava mais a adoração, que diz que estava vendo que eles pecavam e não estavam nem aí para o pecado, que eles estavam fazendo os rituais de adoração automaticamente, mecanicamente, feito uns robozinhos, vira assim, levanta assim, adora assim, faz assim, gira assim, não é? Então, Deus mandou esse texto tão firme, tão incisivo, tão cirúrgico sobre o povo de Israel, para restaurar o povo de Israel, restaurar a adoração. Os versículos de 11 ao 15, esse que nós lemos, ele fala das práticas religiosas externas, sem sinceridade do coração diante de Deus, e que são abomináveis. Quando o coração não é reto, o sacrifício é inútil. Você já pensou você fazer um sacrifício e ele ser inútil? Todo mundo sabe do sacrifício de Caim, que não foi aceito. Por quê? Porque era um sacrifício com motivações diferentes. O versículo 13 fala das ofertas e da abominação. Aí nós perguntamos, as ofertas eram presentes ou sacrifícios? Logo mais à frente o Senhor diz, eu já não quero mais o sacrifício de vocês. Eu quero que vocês sejam o presente. Tem um louvor que diz assim, o sacrifício sou eu. Não é? Alguém já ouviu? Largo mão dos meus planos, largo mão dos meus... Isso aí. Aí termina dizendo que o sacrifício é a pessoa. Mas quando o Senhor chama para o sacrifício, a pessoa diz, misericórdia, não vou aguentar não. Sou Jesus não, minha gente. Que é isso? Não dá não para mim, esse tipo de sacrifício não dá para mim não. A pessoa já corre. Só quer cantar que o sacrifício é a pessoa, mas na hora de se sacrificar não quer. Então, o que o Senhor quer não é sacrifício. A palavra diz, misericórdia quero e não sacrifício. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Então, o Senhor quer de nós ofertas. E oferta não é sacrifício. Oferta não é penosidade. Oferta é prazer. É doação total. É entrega. É humilhação. Humilhação não, é humildade. É quebrantamento. É prostração diante do Senhor. Prostração não é amostração.
O Senhor não gosta de amostradinhos. O Senhor não gosta de quem gosta de palco. O Senhor não gosta de quem gosta de luz da ribalta. Eu estou já pedindo para apagar essa luz aqui que está me encandeando. Eu não gosto dessa iluminação toda. Eu fico meio tonta. Então, oferta é presente. Oferta é doação, não é sacrifício. E fala também de abominação, que é algo detestável, repulsivo. Deus aqui vê esse tipo de adoração no templo como um ato de idolatria. Essa abominação, essa coisa fora da realidade, vestida de santidade sem ser, o Senhor considera idolatria. E Ele diz, não posso suportar. O Senhor não suporta. E a palavra de Deus diz lá em Apocalipse que a idolatria é comparada ao pecado da prostituição e da feitiçaria. Porque todos eles caminham para uma coisa chamada traição. Porque a idolatria é uma traição ao Senhor. Quando você idolatra outra coisa, outra pessoa, outros santos que não seja Deus, você está traindo ao Senhor. A feitiçaria é considerada uma idolatria porque ela também é considerada uma traição, porque subverte a realidade, subverte o sacrifício real, subverte a adoração ao poder do Todo-Poderoso, Onipotente, Onipresente e Onisciente. E ao espírito de prostituição também, que é considerado uma idolatria, porque a prostituição também é considerada uma traição. Então, abominação é algo detestável, quando o Senhor disse, eu abomino esse tipo de adoração que vocês estão me trazendo. Porque é algo detestável, repulsivo, e Ele vê como um tipo de idolatria. E Ele diz, não posso suportar. É uma adoração intolerável ao Senhor. O versículo 14 diz que o Senhor fala, minha alma aborrece. O Senhor fica aborrecido, Ele rejeita, e Ele diz, são como um fardo para mim, como um fardo, e eu estou cansado de sofrer. Você já pensou nessa declaração? Meu irmão, examine, analise essa declaração do Senhor. Quando o Senhor diz, eu estou cansado de sofrer. O seu tipo de adoração, fora do que a palavra diz, que é para você adorar em santidade, que é para você adorar em espírito e em verdade. Quando você adora quebrando esses princípios, você provoca sofrimento no coração do Senhor. Você já pensou nisso? Como é terrível provocar o sofrimento no coração do Deus amado, do seu Pai amado. É a mesma coisa de você provocar um desgosto no coração do seu pai. Um filho que desobedece, um filho que não tem conhecimento da importância da autoridade paternal, que só provoca desgosto. É isso que o adorador errado faz. É isso que aquele que adora fora dos preceitos bíblicos fazem. Então, descreve aí, quando ele diz, minha alma aborrece, descreve que a onipotência divina, como está cansada, e enfatiza o quanto Deus detesta a religião praticada sem inteireza de coração e sem sinceridade. No Evangelho de Lucas tem uma passagem que diz que 2 homens entraram no templo. Um chegou, eu vou dizer na versão Magna Almeida, um chegou assim, se ajoelhou ou se prostrou e disse, Deus, eu sou lindo, eu sou maravilhoso e eu sou tão limpo que eu te agradeço porque eu nem posso ser comparado com esse povo tão feio aí de fora, que peca, que é errado, porque eu sou santo, sou lindo, maravilhoso e tudo de bom. Aí o outro, esse é na minha versão, viu? Aí o outro chegou e disse assim, Senhor, ai de mim, que sou miserável. Tenha misericórdia de mim, Senhor, porque sem a tua misericórdia eu não vou continuar vivo. Aí o próprio texto pergunta, qual das 2 orações você acha que foi respondida? Como é que você está orando? Você é lindo e maravilhoso, você é um miserável que carece da misericórdia de Deus. Eu prefiro ser um miserável. Mas hoje eu sou um miserável, salvo, remido, lavado. E a palavra de Deus diz que todo aquele que crê que Jesus é o Salvador, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Sejamos filhos, sejamos adoradores, filhos e santos na presença do Senhor.
O versículo 15 ainda faz outra referência. Quando ele diz, estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Aí eu, na minha mente maravilhosa de Bob, eu fico pensando. Aí a pessoa está lá, orando, se sacudindo, se jogando. Aí o Senhor faz bem assim. Tapa os olhos, porque ele não quer nem ver. O Senhor tapa os olhos. Não sou eu que estou dizendo, não. É lá em Isaías 1:15. Estendes as mãos, mas eu escondo de vós os olhos. Completamente o oposto do que diz a bênção araônica em Números 6:25. Que diz assim, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Quando você adora fora dos padrões da palavra, o Senhor fecha os olhos para você e você fica sem receber essa bênção araônica, que diz, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. O rosto do Senhor sobre você não faz você virar artista, não, meu irmão. O rosto do Senhor sobre você não faz você virar cantor gospel, não. A misericórdia, o rosto do Senhor resplandecendo sobre você, faz de você um homem misericordiosamente limpo. Aleluia. Não é pelo seu merecimento, não é pela grandeza do seu talento, é pela misericórdia da resplandecência do rosto do Senhor sobre a sua vida. Aleluia. O verdadeiro sacrifício é acompanhado por um coração contrito e quebrantado, sem o qual Deus não ouve a oração. Você pode orar 24 horas, 48 horas, jejuar, botar a cara no pó, o pó na cara, mas se você não tiver um sacrifício acompanhado de um coração contrito e quebrantado, você está malhando em ferro frio, porque Deus não vai ouvir a sua oração. E o versículo 15 também ainda faz referência ao sangue, quando ele diz, suas mãos estão manchadas de sangue, vocês têm matado muito, se refere a atos de violência, atos de desprezo. Espiritualmente, mata-se, comete-se violências espirituais também, e derramamento de sangue. Então, o Senhor se incomoda quando agimos com violência, quando desprezamos, quando deixamos de socorrer, quando no nosso coração a gente mata alguém ou deseja a queda espiritual de alguém. Essas coisas fazem com que Deus não ouça a sua oração e não receba a sua adoração. Não é terrível isso? Não é triste? E perigoso. Os versículos 16 e 17 é aquele convite quando ele diz, lavai-vos, arrependimento pelo pecado, no coração e em ações é necessário para que a pessoa se aproxime de Deus. Nós precisamos nos aproximar de Deus, precisamos estar perto do Senhor. E quando ele diz, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. O povo de Israel estava fazendo mal, estava cometendo todo tipo de atrocidade, caminhando com os demais que não tinham compromisso com o Senhor, que não era considerado povo do Senhor. Aí o Senhor disse, cessai de fazer o mal, parem de fazer o mal. O que é fazer o mal? Nas mínimas coisas a gente faz o mal, porque a nossa natureza é pecaminosa. A natureza da criatura é inclinada para o pecado. Nós precisamos a cada dia crucificar o nosso eu, para que a gente não venha a viver fazendo mal. E ao mesmo tempo, quando ele diz, parem de fazer o mal, cessem de fazer o mal e aprendam a fazer o bem. Fazer o bem é uma coisa que se aprende. Eu não posso dizer, a partir de agora você vai fazer o bem. Mas se a pessoa não souber o que é fazer o bem, se você não tem noção do que é fazer o bem, se você não tem como comparar o mal com o bem, vai ficar difícil de você aprender a fazer o bem. A vida vai ensinando. E a cada lição que a gente passa, nós precisamos aprender a fazer o bem.
quando a gente aprende a fazer o bem, quando deixa de fazer o mal e aprende a fazer o bem, nós estamos caminhando a trilha do arrependimento. O arrependimento envolve a interrupção de práticas más e a realização de coisas boas. Você está caminhando, fazendo mal, aí você desvia, você corrige o curso das suas atitudes. Você deixa de fazer o mal e passa a fazer o bem. E ele fala também da justiça, volta um pouco. E fala também da justiça, que é necessária em todos os relacionamentos. E é o que Deus deseja para todas as pessoas. Nós precisamos nos relacionar com justiça. Se tem uma coisa que Deus abomina, é injustiça. Uma das principais injustiças que Deus faz referência na palavra é quando diz assim que Deus não faz acepção de pessoas. Né? Quando nós fazemos acepção de pessoas, nós estamos sendo injustos. E Deus abomina a injustiça. Ele quer que em todos os nossos relacionamentos nós sejamos justos em tudo, em todas as coisas. O versículo 18 diz: arrazoemos. No texto que eu publiquei aqui no slide, diz assim, que o Senhor diz: argui-me. O que é arguir? É perguntar, interceptar, questionar, arrazoar. Ele disse: vamos arrazoar. É um chamado à reflexão. Ele está dizendo: para aí e vamos fazer aqui uma mesa redonda, eu e você, vamos questionar, colocar os pontos à mesa para a gente questionar. O arrependimento começa quando se aprende com Deus um novo modo de pensar. Precisamos mudar a nossa forma de pensar. Está escrito lá em Romanos que nós precisamos transformar o nosso entendimento. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Precisamos renovar os nossos conceitos, a nossa mente, não sair da palavra, mas renovar as nossas atitudes, os nossos critérios. Muitas vezes nós estabelecemos critérios achando que somos melhores do que os outros e ficamos nisso aí. Alimentamos uma mentira e acabamos acreditando nessa mentira. Precisamos nos arrepender, aprendendo com o Senhor. E onde é que eu aprendo com o Senhor? Na palavra. Eu aprendo com o Senhor na palavra. E ele fala da cor do pecado: escarlate e carmesim. Escarlate é o tom mais escuro do vermelho. E o carmesim é o mais escuro do sangue. Por isso que nós dizemos que o sangue carmesim de Jesus nos lavou. É o sangue na sua totalidade de hemoglobina. Então, falam do pecado como a cor mais forte. Aqui, essa cor, ela está comparada ao pecado. A mancha que o pecado pode fazer. Mas o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Ainda que seja escarlata, ainda que seja carmesim. Fala do pecado como a cor mais forte. A mancha que só pode ser removida pela graça divina. É pelo sangue de Jesus. Né? E Deus oferece purificação de todos os pecados. Não existe pecado que o sangue de Jesus não cubra e não lave e não transforme em branco como a neve que acabou de cair. Aí o primeiro... Volta um pouco. Passa. Pronto. Aí o primeiro item da nossa lição é bem rápido, porque é só umas comparações, a gente termina já. O primeiro item fala de o Senhor é Deus. Por que nós devemos adorar o Senhor? Por que razão? Porque Ele merece a adoração. A gente adora simplesmente porque vem para a igreja para cantar. Qual é a motivação da nossa adoração? Havia um contexto histórico no momento em que Isaías exerceu o seu ministério profético. Ele foi levantado para profetizar para Israel e havia aquele contexto histórico. Havia a destruição de Sodoma e Gomorra, havia comparações naquele momento. E apesar de estar prestando culto a Deus, dentro do figurino, Israel foi rejeitado por Deus porque faltava interesse de coração no seu culto.
por isso que Deus disse, eu não quero mais saber do sacrifício de vocês, eu não quero mais saber das dancinhas de vocês, eu não quero mais saber das orações de vocês. Quando vocês levantarem os braços e ficarem cantando, eu vou tapar meus olhos, que eu não quero nem ver. Por quê? Porque faltava inteireza de coração, na adoração do povo de Israel, lá no santuário. O coração não era entregue ao Senhor. E o Senhor requer ser adorado segundo a sua santidade. O Senhor é santo e quer que o seu povo seja santo. E nós precisamos o adorar em santidade. Qual é o fundamento da nossa adoração? Em que está fundamentada a minha adoração? Alguém pode me dizer? A minha oração, a minha adoração, o meu louvor está fundamentado na santidade do Senhor, na grandeza do Senhor, no poder do Senhor, no merecimento do Senhor, que é o único digno de todo louvor e de toda a minha adoração. E por que nós temos que adorar o Senhor? Por quê? Porque Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Criador, Ele é o Pai, Ele é o dono, Ele é poderoso, Ele é tudo para nós. Ele é o único digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Eu lembro que num momento muito difícil da minha vida, que eu precisava fazer uma renúncia muito grande, eu estava publicamente dentro de um ônibus, e eu estava com a alma muito angustiada, e eu disse ao Senhor, por que você faz isso comigo? Sinceramente. Eu não estou aguentando. Aí eu estava dentro do ônibus e o ônibus estava cheio. Aí sabe o que foi que o Senhor disse? Cante. Aí eu digo, eita, cante. Eu digo, vou cantar o quê dentro desse ônibus? Cante, não há Deus maior. Aí eu olhei assim para a cobradora, olhei para o motorista, olhei para o povo. Eu digo, o mínimo que eu vou levar aqui é uma vaia, mas eu vou cantar. Aí comecei a cantar bem baixinho. Não há Deus maior, só da boca para dentro. Não, não. Aí o Senhor disse, cante alto para todo mundo ouvir. Aí eu disse, então tá. Não há Deus maior. Não, não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. E naquele dia o Senhor operou um milagre, naquela hora. O Senhor curou quem estava doente, angustiando a minha alma, pelo sofrimento da doença. O Senhor curou, o Senhor agiu. Então, a motivação do meu louvor, o fundamento da minha adoração é a Deus, o Deus maior, o Deus que tem merecimento de tudo, o Deus que não pode ser comparado. Essa é a motivação da nossa adoração. Pode passar. O item 2 fala que Deus comunica o padrão. Existe um padrão para a adoração. Você não vai ser já... graças a Deus que na nossa igreja não tem isso, mas eu sou remanescente de uma igreja que qualquer pessoa que chegasse na igreja dizia, pastor, eu quero louvar um louvor. Aí o pastor dizia, suba, a pessoa vinha, às vezes dava certo, às vezes não dava. Né? Então, Deus estabelece um padrão. Para todas as coisas, Deus estabeleceu um padrão. Pessoas foram feitas para louvar. Louvar, nós louvamos ajoelhada na nossa casa, mas eu digo assim, cantar publicamente. Né? Cantar publicamente. Então, pessoas têm o dom do louvor para cantar, outros têm o dom para a intercessão, outros para orar, mas Deus estabeleceu um padrão. Se os judeus estavam cumprindo rigorosamente o calendário litúrgico e adorando a Deus conforme era exigido, por que eles foram acusados por Deus de hipocrisia? Por quê? Lá em Isaías 1, onde a gente leu, Deus desceu a lenha. Chamou de hipócrita, de pecador, de falso, de fingido, que não aceitava a adoração deles. Por quê? Porque faltava o reconhecimento da grandeza do Senhor. Porque eles estavam fazendo o ritual certinho, mas não passava de um ritual. Eles estavam adorando mecanicamente.
Nós não podemos adorar mecanicamente, nem aqui, nem em casa, nem em canto nenhum. Por isso que Deus disse que não estava aceitando nada deles, porque a adoração estava mecânica, porque o louvor, porque os sacrifícios era pura liturgia, não tinha quebrantamento, não tinha inteireza de coração, não tinha entrega, não tinha nada, era aquela coisa seca. O que a injustiça social reinante em Jerusalém tinha a ver com o culto prestado a Deus? No texto que nós lemos, diz assim: vocês precisam socorrer os órfãos, socorrer as viúvas, fazer caridade, socorrer o necessitado, porque isso é uma forma de adorar. Tiago diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. E diz também que se você sabe que o seu irmão está precisando de alguma coisa, aí você diz: irmão, Deus lhe abençoe, lhe amo em Cristo, viu? Tchau, até logo, tchau e benção. E sabe que o irmão está precisando e você pode ajudar e não ajuda, você também está cometendo pecado. E isso quebra a sua adoração. A sua adoração, o seu louvor, pode não passar dessas luzes que estão me encandeando aqui, porque você não tem quebrantamento para se compadecer da dor. Jesus, em todos os momentos do ministério dele, a Bíblia diz que Jesus se enchia de íntima compaixão. Nós precisamos ter o nosso coração cheio de compaixão pelo outro e não viver cometendo injustiça social. Essa era uma das culpas de Israel. Que caminho o povo de Jerusalém precisava seguir para que seu culto fosse aceito por Deus? O que era que precisava para o povo de Israel para que o culto fosse aceito? Eu tenho certeza que todo mundo aqui já vai responder. Pelo que eu já falei, todo mundo já vai responder. Quebrantamento, reconhecimento da grandeza de Deus, humildade, compaixão pelo próximo, santidade. Tudo isso é o que vai fazer sua adoração ser aceita. O que é que isso nos ensina? Todo esse contexto nos ensina o quê? Que se você não estiver dentro desse padrão que Deus comunica, você está nadando contra a maré. Você está malhando em ferro frio. Para quem não entende o que é malhar em ferro frio, o ferreiro pega uma barra de ferro e ele aquece ela num forno muito grande para o ferro ficar bem molinho, para poder ele, com o martelo, ele malhar aquela peça de ferro para poder dar a forma que ele quer. Se você não está no padrão de adoração do Senhor, você está malhando em ferro frio. Você vai cansar, vai meter a marreta no ferro e o mínimo que você vai fazer é uma faísquinha sair daquela barra de ferro, porque não vai mudar nada. Precisamos estar no padrão que o Senhor ensina. O terceiro item fala o Deus que adoramos. Quem é o seu Deus? Tem um salmo que diz que o povo pergunta: onde está o seu Deus? Tem um louvor também aqui na nossa igreja que diz, né? Onde está seu Deus? Onde está seu Deus? Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Quem é o Deus que adoramos? Quem é o seu Deus? Responda para você. Se Deus é tão grande e tão majestoso, como devemos nos apresentar diante dele, segundo Isaías 1, do 16 ao 17. Isaías 1, do 16 ao 17, só para a gente se lembrar aqui. Vinde, limpem-se de seus pecados, limpem-se. Não quero mais ver vocês fazendo todas essas maldades. Parem de uma vez de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem, a ser honesto e a ajudar os órfãos, aos pobres e às viúvas. Então, nós precisamos adorar a Deus segundo Isaías 1, 16 e 17. E qual a importância de não nos esquecermos de quem é Deus? Não devemos nos esquecer de quem é Deus. Porque quando a gente se esquece, a gente perde a comunhão, a gente se distancia. E nós não podemos nos distanciar de Deus. Pode passar. Essa aqui é uma confissão de um tratado que existe em Westminster, no item 2, a linha I, que diz assim: quem é Deus? Esse tratado, ele respalda a palavra e é um respaldo teológico que nos garante, que
abalizam a nossa fé de que Deus é o nosso Senhor. Aí ele diz assim: Deus é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. E continuando, é cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro remunerador dos que o buscam. E, contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado. De modo algum terá por culpado, por inocente, o culpado. Esse é o Deus que você adora. Esse é o seu Deus. Adore a esse Deus amoroso, com todas essas qualificações maravilhosas. E qual é o culto que Deus quer? Já estamos encerrando. Qual é o culto que Deus quer? Você sabe? Qual é o culto que Deus quer? Como é o culto que Deus requer do seu povo? E qual é o alcance desse culto? Qual é o culto que Ele quer? Se eu convocar aqui, nós vamos dizer todos em uma só voz. Deus quer um culto verdadeiro, santo, puro, agradável, com inteireza de coração, com total entrega, concentrado na grandeza dEle, que louve a Ele, que engrandeça o nome dEle, aquele Deus maravilhoso que nós vimos agora, tudo que Ele é. E qual é o alcance desse culto? Quando você cultua, quando você adora, o que é que você quer? Você quer o quê quando você cultua? Eu quero alcançar o coração de Deus. É isso que nós precisamos querer. Alcançar o coração de Deus, para que a nossa adoração seja recebida, para que o nosso louvor seja agradável ao Senhor. Que seja cheiro suave, o sacrifício de louvor de cheiro suave ao Senhor. Aleluia. Porque é um erro grave pensar que os membros da igreja são a plateia para a qual os dirigentes do culto fazem sua apresentação. Por que é um erro grave? Achar, vamos ficar de pé, vamos louvar. Aí vai ter uma apresentação e como se o louvor, ou como se houvesse aqui no santuário, graças a Deus que não acontece isso aqui, se estivesse fazendo uma apresentação. Por que é errado? Porque não é para esta plateia que nós louvamos para a glória do Senhor. Nós louvamos para que o nosso louvor chegue ao Santo dos Santos, ao trono do Senhor, e Ele receba e se alegre com a sua vida, se alegre com o seu coração. Esse é o louvor que agrada ao Senhor. Tendo em vista a aceitação da nossa adoração por Deus, qual a relação entre o que fazemos fora da igreja e o que fazemos dentro dela? Se você sabe que o seu louvor é aceito pelo Senhor, certamente você é uma pessoa só. Aqui, em casa, na rua, onde você estiver, você é uma pessoa humilde, quebrantada, que adora, que não envergonha o Evangelho, que engrandece o nome do Senhor e que não se cansa de testificar da grandeza do Senhor. Aí você sabe que é assim que essa inteireza faz o seu louvor ser aceito. E concluindo, graças a Deus, terminou. Né? Para não deixar os irmãos cansados. Concluindo, precisamos adorar a Deus de acordo com os princípios estabelecidos por Ele na Escritura. A santidade é uma prerrogativa condicional para a aceitação do nosso culto e para alcançarmos o coração de Deus em adoração. Sem santidade, lá em Apocalipse diz assim, quem tem essa esperança de quê? Da vida eterna, santifique-se a cada dia. E quem for sujo, suje-se mais, né? Então, quem tem esperança da salvação, quem tem esperança de que Jesus vem e que nós vamos morar no céu, quem tem esperança da vida eterna com Cristo, vive em santificação, diariamente, em santidade.
quantas vezes eu digo, meu Jesus, tenha misericórdia de mim, me perdoe, porque se a trombeta soasse agora eu estava correndo risco de vida. Aí me arrependo na hora. O Espírito Santo testifica. Quando você está em comunhão com o Espírito Santo de Deus, qualquer coisinha que você faça que desagrada a ele diz logo, olha, volta e conserta, que está errado isso aí. E a gente precisa entender e voltar para se manter na santificação. A santidade é uma prerrogativa condicional para a aceitação do nosso culto e para alcançarmos o coração de Deus em adoração. Sejam santos, porque vosso Pai Celestial é santo. Sem essa característica de igualdade com nosso Pai, eu sou santa porque eu sou igual ao meu Pai. Sem essa característica de igualdade, será vão nosso culto e nula a nossa adoração. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Deus amado e santo, em uma só palavra eu quero clamar, no fim dessa aula, tenha misericórdia de nós. Nos socorre, Senhor. Nos socorre pela tua graça. Nos perdoa. Perdoa as nossas falhas, as nossas ofensas. Perdoa os nossos pecados. Perdoa os nossos erros. Nos cobre com o sangue carmesim de teu Filho Jesus. Nos conduz para a vereda da justiça por amor do teu nome. E seja conosco, Senhor.